E aí, pessoal, tranquilo? Estamos aqui para continuar o nosso assunto sobre redes de distribuição, correto? E agora a gente vai falar sobre distribuição urbana e a gente vai falar dos tipos de estrutura tipo N, N de normal, beleza? Então, observa bem, a primeira estrutura que a gente vai falar é sobre estrutura N1, de uma forma diferente da U1, por exemplo, né, da rural, que a gente já falou, a gente já abordou. A N1 também ela serve de suporte para que a sua rede passe por ela, correto? Você não vai ter derivação, você não vai ter emenda, você não vai ter situação nenhuma nessa estrutura. Ela é simplesmente para que a sua estrutura passe por ela, correto? Vem identificado aqui, ó, a mão francesa, a cruzeta, o seu pino, o isolante de pino, e ele vem especificando para você as arruelas quadradas, os parafusos, né? Aqui no caso se tiver algum style, beleza? E ele vem especificando direitinho para você na lista de material, tá? Aqui nós temos a estrutura à vista superior dessa estrutura N1, tá vendo? É só um suporte para questão da flecha da sua rede, não é isso? Para diminuir a sua flecha, tá? Então ela serve só de estrutura para que a sua linha passe por ela, correto? Então aqui a gente tem a lista de material, a lista curta, a estrutura mais simples que a gente tem, não é isso? Vem especificando aqui a quantidade de material que você vai utilizar para montar essa estrutura. Então você separa esses materiais aqui e você monta a sua estrutura. Vem aqui falando, ó, 3 pinos, isolador, 3 isolantes de pino, uma cruzeta, um poste, os laços pré-formados. Então ele vem te falando direitinho o que você precisa para essa estrutura. Nós temos aqui a estrutura N2, né? Aparentemente, nessa vista frontal aqui, lembra a N1, não é isso? É da mesma configuração, só que se a gente pegar uma foto aqui, nessa lateral aqui, ó, você vai perceber que a gente tem duas cruzetas, correto? E ela serve para quê? Observa bem, a gente tem aqui as medidas, ó, ele vem especificando a altura do poste em relação a onde você vai colocar a cruzeta, ele vem especificando a distância, tá, entre os pinos que você vai montar para colocar o isolante de pino. Ele vem especificando essa distância aqui, ó, da parte de baixo da sua estrutura, que é 800 milímetros para 15 kV e 1000 milímetros para 36,2 kV, tá? Ele vem especificando tudinho isso aí para você. Aqui nós temos uma vista superior da nossa estrutura. Então observe, é aqui onde você precisa fazer uma curva com a sua rede, você precisa fazer um ângulo com a sua rede, e você utiliza aqui, ó, dois pinos e 2 isolantes de pino para cada linha, diferente da N1 que você só tem um, beleza? Você só tem uma cruzeta e você só tem 3 pinos e 3 isolantes, beleza? Aqui está a lista de material. Então ele vem especificando aqui, ó, tá vendo? Aqui isso já tem 2 cruzetas, tá vendo? Então ele vem aqui a lista de material, tudo certinho, dá uma olhadinha aí para vocês verem o tanto que é interessante isso daqui. Aqui nós temos a estrutura N3, né? Uma vista frontal da nossa estrutura N3. A gente já vê a diferença aqui do nosso isolante, né? Onde você precisa fazer o que? A sua ancoragem de um lado, por isso que ela é N3, tá vendo? Onde você tem as suas argolas, os seus ganchos, as suas manilhas sapatilha. Então ele vem explicando direitinho aqui, ó, o F22, aqui, ó, interessante, aqui onde está o F22, aqui, ó, tá vendo? Então ela é uma manilha sapatilha. Por que sapatilha? Ela é uma sapatilha para poder colocar a sua fixação do seu cabo sem machucar a estrutura, sem machucar
alça pré-formada, beleza? Que é a sua alça pré-formada que vai travar o seu condutor, que vai chegar aqui, ó, beleza? Por isso que ela chama sapatilha, é um calço, correto? Então ele vem especificando direitinho o material, as alças, as cruzetas, né? Ou seja, é uma rede que ela é ancorada de um lado só, ela é fixada de um lado só, ou seja, às vezes pode ser um final de rede, um início de rede, não é isso? Aí nós temos a nossa estrutura N4, ela lembra a estrutura N3, mas se a gente colocar pela vista superior aqui, ó, a gente vê a diferença, não é isso? Você viu pela diferença desse isolante de pino aqui em relação a N3, tá? Ou seja, você tem a ancoragem dos dois lados, né? Diferente da N3, que você tem a fixação de uma rede só de um lado só, aqui você tem o segmento de dois lados, né? E aqui a gente tem a estrutura que é montada para fazer a interligação dessas duas redes. A central aqui, como você tem o poste, não tem como você passar o cabo por baixo das cruzetas, porque aqui tem um poste e corre o risco de acontecer algum desvio por terra, não é isso? Então, por isso que nesse caso a estrutura central aqui da nossa linha, ela é feita através do pino central aqui, ó, do isolante de pino, para poder fazer essa junção, né? E dos dois lados a gente tem, ela passa por baixo da estrutura, beleza? Então a nossa estrutura N4, ela tem aqui ancorada dos dois lados, né? Que fique muito bem claro isso aí para vocês. E aqui a gente tem a lista de material, né? Sapatilho, gancho olhar, as mãos francesas, né? Tá aqui, ó, as nossas mãos francesas, correto? Para fazer a fixação o suporte, né, dessa cruzeta com o poste, para evitar que a cruzeta mexa nesse ângulo, correto? Nós temos a estrutura N2-3, ou seja, que tipo de estrutura é essa? Então observa bem, a gente tem aqui nessa vista superior aqui, ó, dá para ver que a gente tem uma estrutura N2 aqui e a gente tem uma estrutura N3 que está saindo aqui, correto? Nessa vista frontal aqui, ó, a gente vê o que? A nossa estrutura N2 que está chegando lá, ó, lá em cima, e aqui a gente tem a nossa estrutura N3 que está saindo, beleza? Então, nesse caso aqui, por exemplo, foi uma estrutura N2 fim de rede, não é isso? Eles até que poderiam ter usado também uma dessa de lá, uma estrutura dessa aqui de lá, e poderia ter ficado um N4. Mas às vezes, dependendo da situação, você pode fazer uma N2 fim de rede, e aí você sai com a sua N3, não é isso? E aí ele vem especificado direitinho, aqui ó, a vista frontal dela, que eu acabei de falar para vocês. Aqui ó, aqui está uma foto lateral aqui, ó, então está aqui ó, ele vem especificando aqui 245 mínimo da distância de um disco, de um isolante de pino para o outro, tá? Para poder sair a sua estrutura N3 aqui, ó, tá? Aqui é a lista de material. Ele vem especificando aqui todos os materiais que você precisa para fazer, para montar uma estrutura dessa. Então você não precisa querer decorar uma situação dessa, não tem necessidade disso. A lista de material está aqui, é só você separar e você monta a estrutura tranquilamente, beleza? Aqui nós temos a estrutura N3, tá vendo? Eu estou com a estrutura N3 aqui que chegou, e eu estou com outra estrutura N3 que está saindo aqui no ângulo de 90 graus, beleza? Então olha só que interessante. Então eu faço aqui a junção dessas duas estruturas aqui e ela sai dessa forma aqui, a foto superior, tá vendo? Eu estou aqui com a minha estrutura N3 nessa linha vertical, eu estou aqui com a minha N3 na linha horizontal, que está saindo dessa
angulação de 90 graus de uma para outra, correto? Utilizando o quê? O mesmo poste. Então aqui está a lista de material que você precisa para montar uma estrutura dessa. Ele vem te mostrando aqui as alças pré-formadas, laço pré-formado, conector tipo cunha, não é isso? Para fazer a junção das estruturas, beleza? Aqui, ó, os conectores tipo cunha, beleza? Fazer a emenda dos conectores, dos condutores. N3TR, ou seja, o que é isso? Eu tenho uma estrutura N3, onde eu chego com uma linha, aqui ó, tá vendo? Ela é ancorada só de um lado, correto? E TR é o transformador, beleza? Então eu tenho a estrutura N3TR. E aqui, obviamente, eu tenho o que? A minha chave fusível, eu tenho aqui o meu para-raio para o transformador. Aqui é a foto superior, né? Eu estou aqui chegando com a minha estrutura N3 e aqui está o meu transformador, tá? Ele vem especificando aqui todas as listas de materiais que você precisa para poder montar essa estrutura, correto? Aqui, ó, vem especificando aqui, ó, 3 chaves fusível, 3 para-raios, um transformador de distribuição. Então tá aí, ó, tá tudo especificado certinho aqui, ó, nessa vista aqui dá para ver direitinho, tá? As 3 chaves fusíveis, tá? Os nossos para-raios para você poder montar aí nessa estrutura para proteger o nosso amigo transformador, não é isso? Aqui nós temos a estrutura N1PR, ou seja, na própria estrutura N1, onde eu tenho simplesmente onde a minha estrutura está passando, a minha rede está passando, aqui ó, aí eu tiro para mim colocar o para-raio aqui, ó, correto? Vem especificando aqui a medida em relação a essa borda externa aqui, 200 milímetros para mim colocar o suporte para colocar o para-raio, e do lado de cá ele vem especificando os mesmos 200 milímetros para lá e 450 para mim colocar o segundo para-raio, tá? No caso, esse poste aqui ele está com style dos dois lados, beleza? E aqui vem especificando, vem te mostrando a vista superior, tá? Onde você tem a sua linha N1 que está passando simplesmente por essa estrutura e onde você tem os seus para-raios aqui, tá ok? E aí eles são interligados, né? E a gente sai aqui para o aterramento, não é isso? Então nós temos aqui a lista de material, tá? Para você montar uma estrutura dessa tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Aqui nós temos o N4CF, beleza? Então nós temos aqui uma estrutura que ela tem o final ou o início de linha dos dois lados, ela é ancorada dos dois lados, e a gente tem a estrutura para quem? A chave fusível, por isso que é N4CF. E ela vem especificando aqui para você, ó, a distância correta que você tem que colocar entre uma chave e outra, entre uma ponta da estrutura e outra aqui, ó. De um lado 150 milímetros. De uma estrutura, de uma chave até a outra, é 500 milímetros. E do lado de cá também é 150. Tá vendo? Então a norma te mostra certinho da forma como você tem que montar a estrutura sem dor de cabeça. Beleza? Essa aqui é a vista superior, tá? Da sua N4CF. E o que é interessante é observar em algumas estruturas você tem 30 graus aqui com essas estruturas voltadas para dentro da sua estrutura, principalmente quando você vai ter o seu transformador. Ou também lembrando que na hora de manuseio, para você abrir e fechar essa chave fusível aqui, ela tem esse grau para dentro aqui justamente para facilitar a sua ação, correto? A gente vai fazer isso lá na prática, vocês vão entender o porquê
dessa jogada de 30% aqui, ó. Aqui você está com a sua lista de materiais, tá? Para poder montar uma estrutura dessa, tá? O que é interessante, só um comentário, porque na hora que você vai bater essa chave fusível aqui, como se diz, você não pode lencar, né? Então tem que ser uma coisa firme. É onde ajuda essa inclinação de 30 graus aqui para te dar suporte nessa ação, beleza? Aqui nós temos a estrutura N1N3CF, beleza? Ou seja, eu estou com uma estrutura N1 aqui, que está passando, eu tenho a minha estrutura N3 aqui, ou seja, ela é ancorada de um lado só, e a interligação das duas é feita através de quê? De uma chave fusível. Por isso que nós temos a estrutura N1N3CF, beleza? Aqui é a vista superior, né? Então aqui fica tranquilo para a gente ver que ó, a estrutura N1 está aqui na linha horizontal, na linha vertical aqui está a nossa estrutura N3, que está saindo aqui, ó. E a mesma situação aqui, ó, as chaves fusível com angulação de 30 graus, beleza, pessoal? Aqui a lista de material, né? Todos os materiais que você precisa para poder montar uma estrutura dessa, então fica assim tranquilo o trabalho, beleza? Aqui nós temos a estrutura N4SU. Então a estrutura N4, ela está aqui, ó, a gente está vendo que ela é ancorada dos dois lados. E aqui a gente tem o que? Uma seccionadora para fazer a interligação dos dois circuitos, beleza? Então observa bem, ele vem especificando as suas medidas aqui, ó, para qualquer estrutura ele vem com as medidas para você não ficar em dúvida na hora de montagem, né? Aqui é a vista superior, aqui está a sua seccionadora unipolar. Por isso que é estrutura N4SU, N4 porque ela é ancorada dos dois lados, e SU por causa da nossa seccionadora unipolar, beleza? Aqui é a vista frontal da nossa estrutura, então aqui fica muito claro de você ver, tá? Onde você tem as suas duas linhas, né? E aqui você tem a sua seccionadora, aqui você tem um gancho para você poder abrir ou fechar essa chave, beleza? E aqui ele vem especificando aqui, ó, seccionador unipolar, são 3, beleza? A 4 mão francesa, justamente porque são 4 mão francesas, por causa da estrutura que você está montando, tá? 6 manilhas sapatilha, né? Então ele vem especificando aqui tudinho para você, a lista de material para você montar a estrutura. Aqui nós temos a estrutura N4CFR, chave fusível reguladora. Olha só, religadora. Olha só o tanto que é interessante. Eu vou colocar aqui na lista de material para você ver, ó. Chave fusível reguladora de 3 estágios. Então olha só o tanto que é interessante. Às vezes, próximo à estrutura ou nessa que esteja nessa linha, nessa rede, aconteceu alguma coisa e desligou um estágio da chave, correto? Só que o que acontece? Assim que aconteceu esse problema, esse curto, alguma coisa que aconteceu, a rede voltou ao normal. Então ela vai desligar esse primeiro estágio e vai manter a segunda e a terceira, né? Então nesse momento aqui ela vai manter a rede energizada, porque assim que ela desligar a primeira, ela vai ligar a segunda, correto? Então aí é que é o interessante, você às vezes não precisa deslocar pessoas se acontecer algum desligamento na rede e ela desligou um estágio, porque o segundo e o terceiro vai continuar. Se o curto continuar, se o problema continuar na rede, aí desliga o segundo estágio também, e aí fica acionado o terceiro. Se porventura continuar, desliga o terceiro estágio, aí não tem como, aí tem que deslocar alguém para lá para ver o que é que está acontecendo, olhar a manutenção, para poder
acionar novamente esses estágios das chaves, beleza? E ele vem mostrando aqui para vocês a distância em milímetro, tudo certinho, para você fazer a montagem dessas chaves na sua estrutura, beleza? Olha lá, em relação à nossa estrutura N4, ele vem mostrando a distância certinha para você fazer essa montagem, tá? Então tá aqui, ó, essa aqui é uma vista lateral da nossa estrutura. Então aqui eu tenho a N4, a minha estrutura N4, que ela é ancorada dos dois lados, com a junção de quem? Da nossa chave fusível religadora, certo? Que a gente tem ela para 3 estágios, certo? Aqui está a lista de material, tá? Aqui, ó, 3 chaves religadoras, armação secundária, ganchos, mão francesa. Então ele vem especificando tudinho aqui, ó. Nós temos 4, no caso aqui, cruzetas poliméricas, nesse caso aqui, beleza? Então tá aí, ó, tá? A nossa estrutura, uma outra foto para você, vem especificando direitinho as medidas aqui onde você vai fazer a montagem da nossa rede, tá ok? Aqui é a nossa estrutura N4 religadora, não é isso? Aqui, ó, ele tem um religador automático com suporte, beleza? Então, ele serve para o quê? Para poder fazer essa junção aí, por exemplo, de 2 circuitos, não é isso? Olha lá, você tem os 2 circuitos e aqui nós temos a nossa chave que faz o nosso aqui, ó, o E46 aqui para vocês verem aqui, ó, o religador automático, beleza? Então ele vem especificando tudinho para você o que você precisa para poder montar uma estrutura dessa, tá ok? Aqui nós temos um banco de reguladores, tá? Reguladores de tensão. Então ele vem especificando aqui alguns detalhes para você da armação, da estrutura, alguns detalhes que você tem que observar, né? Aqui ele vem especificando o detalhe da estrutura de fixação, tá? Aqui também, outro detalhe, ele vem mostrando em relação à chave, correto? Aqui já é o detalhe da fixação do equipamento na estrutura, a lista de materiais para esse banco de reguladores. Beleza, pessoal? Então, a gente fecha estruturas N1, tá? E a gente vai fazer um comentário sobre estruturas B e estruturas N, né? Que elas são parecidas com as estruturas normais, só que para beco e para meio beco. Beleza, pessoal? Obrigado!